O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do PP do Alagoas, declarou que irá fazer campanha para a reeleição do presidente Jair Bolsonaro, do PL, nas eleições deste ano. Em entrevista ao jornal Valor Econômico, o Lira também mandou um recado para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao afirmar que a revogação do teto de gastos e de reformas comentadas pelo petista não devem passar facilmente pelos políticos de centro-direita do Congresso. Esse é o recado que foi dado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. E aí, professor Itamar, como é que fica essa história? É coerente o discurso do Lira com a postura dele dentro da Câmara dos Deputados? Então, Vitor, eu preferia que o Arthur Lira encaminhasse as pautas, né? Que as pautas não é pauta propriamente do presidente, são pautas do Brasil, que precisa desentravar vários segmentos para as coisas andarem, né? No entanto, se ele faz parar a campanha para o presidente, é um bom sinal também, eu não vejo nada que se opor. Mas eu gostaria de ver ele, enquanto presidente da Câmara, fazendo a coisa andar, né? E só para pegar uma questãozinha anterior ali, eu acho assim que o que acabou em um segmento, pelo menos, foi o bom humor, né? Então, o bom humor precisa estar presente em todos os momentos da nossa vida, até para a gente não morrer do coração. Vou passar para o francês. Eu queria voltar naquela outra questão, só um comentário. A visita do Bolsonaro à União Soviética não tem nada de política. Ele vai lá principalmente por causa de acordos comerciais, coisas muito importantes. Só um dado aqui, 22% dos fertilizantes que fazem essa nossa produção agrícola ser gigantesca do Brasil vem da União Soviética. Então ele está lá a negócios. Tá, e na questão do Arthur Lira falando sobre o Lula? Eu não estou acompanhando essa questão. Ok. Passa aí, Passou a vez. Ok. Celestino. O Arthur Lira é da bancada do PP, né? Então é natural que ele vá apoiar a reeleição do presidente Bolsonaro. O PP está fechado a questão, né? Não é novidade nenhuma ele ter falado isso, não sei nem porque falou. Agora dá lado pro Lula, ele está achando que vai ter segundo turno. Eu acho que o Lira está pecando, né? Tá errando na matemática. Não vai ter segundo turno. Então não precisa dar lado pro Lula. Paulo Vidigal. Bom, Arthur Lira demonstra mais uma vez, como era de se esperar, que ele fosse, como o Partido Progressista faz base do governo Bolsonaro, era de se esperar que ele fosse a favor da reeleição do atual presidente. Também não era de surpreender, até porque o Partido Progressista tem uma longa história de estar sempre perto das tetas do poder. Onde tiver teta do poder e tiver dinheiro, o Partido Progressista tem um longo histórico a respeito disso. Acho interessante também o fato dele ter citado que, no caso Lula vence, essas questões vão ser difíceis de ser mudadas e tal. Mas é interessante porque parece que deixa soar que, olha, talvez isso possa acontecer, né? Talvez a vitória possa acontecer. Mas é isso, infelizmente o presidente da Câmara tem essa posição, que é uma posição que já é sabida e que não nos surpreende muito, até porque tem vários impeachments no Senado também que o presidente do Senado sentou em cima dos impeachments. Ângelo Rigon. O Lira é filho do Benedito Lira, que eu conheci há alguns anos atrás em Alagoas. Eles vão botar o carro deles onde tiver sombra. Não acredite que eles vão apostar em cavalo perdedor. Então, não é de agora, já de algum tempo, o Arthur Lira vem dando sinais, tanto que ele transferiu a indicação do substituto da Ana Reis para o segundo semestre, depois das eleições. E tem falado constantemente, vamos esquecer a eleição, vamos tratar de pauta, vamos deixar a eleição para depois, porque ele tem o DNA do Centrão.
E nunca o Centrão fez um negócio tão bom com o presidente da República quanto fez com o Bolsonaro. Ele tem do seu lado um dos maiores representantes, né, se não o maior, que é o Nogueira, Ciro Nogueira, dentro do Palácio. Então, não precisa falar mais nada. Eles estão fazendo o jogo jogado. Vai mudar a qualquer hora. E o presidente do partido dele é ministro da Casa Civil. Eu queria trazer um pouco mais a discussão desse tema, porque tem algo que eu achei interessante. Ele falou que o Lula ele não vai conseguir passar, ou vai ter muita dificuldade em passar temas sensíveis da parte econômica por causa dos parlamentares de centro-direita. E daí, ô Celestino, uma fala como essa não mostra que a dificuldade do Poder Executivo, seja de direita, seja de esquerda, não é uma exclusividade do governo Bolsonaro? Com certeza não é. Ainda mais em ano de eleição, né? Que todo mundo quer se reeleger, continuar nos seus carguinhos, né? Continuar com a sua assessoria. Então, a pauta Brasil, nesse ano, fica meio que de lado. Ainda bem que a economia está se movimentando, os números estão aí para confrontar quem é os pessimistas, né? Janeiro já foi o melhor para o comércio, né? O terceiro setor está bombando, o agronegócio então nem se fala, né? O agronegócio que não parou. E então os prestadores de serviço que correspondem a 72%, né, de todo o emprego gerado, de toda o emprego gerado no geral, no Brasil todo, né, continua movimentando a economia. Então, os números estão aí para confrontar os pessimistas e a pauta Brasil, ano de eleição, sempre ficou parada, né? Ok. Porque os políticos eles precisam correr atrás da base, ir atrás do voto, né? Infelizmente, a pauta Brasil fica meio que stand-by. Tem 30 segundos? Claro, pode falar, Vidigal. Eu tenho o maior respeito e o maior carinho pelo Francês que está aqui do meu lado. Mas, assim, eu quero só registrar uma coisa assim. O Francês, ele colocou aqui que a ida do Bolsonaro não é uma ida política. Exclusivamente política, como vocês tratam superfluamente. Não, então tá, se não é exclusivamente, tudo bem, porque... Eu falei exclusivamente. Não, eu não peguei o exclusivamente. Mas o pessoal trata como se fosse isso. Assim, também é política, e é política porque está ligado a negociar importação e exportação. Então, isso também é uma política, também é um ato político, só isso. Ok. Só observação com relação aí à fala do presidente da Câmara. É aquela tipo de ameaça implícita, ou tá batendo o pé, para que o Lula também já saiba. E o Lula mesmo já disse lá atrás que para governar o país agora, e na época dele já era assim, tinha que adotar o Centrão, fazer parceria com o Centrão. O Bolsonaro também tem que fazer isso, não tem jeito. Há uma espécie de ditadurazinha parlamentar nesse país. Não aparece muito. O presidente faz, se estiver de acordo com o pessoal, abrindo os cofres, pessoal, nós temos aí umas coisas aí bem cabeludas aí para resolver na frente. Há só uma grande diferença, né, na equipe de ministro do presidente Bolsonaro, que quase não tem nenhum político, né? São cargos técnicos e não existe nenhum caso de corrupção até agora nesses 3 anos. Inclusive, isso é um ponto que eu queria tocar com o Rigon. Rigon, se você for pegar a base do presidente de 2018, né, quando ele foi eleito, quando começou ali em 2019, existem muitos dissidentes, né? Pessoas que eram de um núcleo assíduo, muito defensor do Bolsonaro e depois saiu. E a gente tem agora essa questão do PP, né? Evidentemente com o presidente da Câmara. A possibilidade são 2 perguntas, na verdade. A possibilidade do tiro sair pela culatra do Lira é o primeiro ponto. E o segundo, o Lula com o Alckmin seria talvez uma forma de se aproximar desse centro-direita que o Lira tanto diz? Com certeza, é isso que o Lula está fazendo. É isso que deve ser fechado, tudo indica. Agora, o Lira está jogando para a galera. Esse é o velho esquema de funcionamento do Centrão. Ele quer manter ele indica um monte de cargo do Nordeste.
né? Ele tem que deixar claro, ó, independente de quem ganhar, vai ter que passar por mim. O Bolsonaro trocou o time, assim como ele troca de camiseta, trocou 81 vezes de camiseta. É um rapaz que se diz palmeirense e veste a camisa do Corinthians. Ele fez isso com os amigos deles, os melhores amigos deles. Desde generais a motorista. Então, ele tem uma relação complicada com o entorno dele. Agora tem que ver como é que ele vai tocar daqui para frente. Porque, depois de tudo, ter mudado a equipe, vai que ele resolve mudar daqui até a eleição. Vai lá, Francês. A questão que o Emerson citou aqui, de um quadro ministerial técnico, é importante. Cada um tem que entender da área, mas se não tiver político no meio, não vai, a coisa não anda. Você tem que ter alguém que seja ali do meio, que azeite essa relação executivo-legislativo. Outro exemplo aqui, o Bolsonaro colocou 7 ministros do Nordeste. Poucos presidentes fazem isso, e mesmo assim ele não está conseguindo furar o esquema do Lula lá, porque o Lula é de Pernambuco, é da casa e coisa. As imagens não mostram isso, Francês. As imagens não mostram isso. Deixa eu dar um você é toquezinho. otimista, eu admiro isso. Não, é bom para pesquisas, enquetes. É bom para rebater o que o Celestino costuma falar, que esses dias que ele elogiou o deputado Ricardo Barros, porque esse é bom deputado, né? E é o Ricardo. Não, você. E você acabou de de criticar o fato das pautas não estarem andando porque é o ano eleitoral. Peraí. O presidente não manda no líder dele? Sempre foi assim. Ou é o líder que manda no presidente? Mas desde o começo do ano, está previsto que as pautas este ano andariam, porque é ano político. Agora, nós temos um ano político a cada 2 anos, então o país não vai andar mais. Agora, falar do Ricardo, o Ricardo é um grande articulador. Agora, daí até ele vai trabalhar só de um lado é diferente. Quando eu falei... O Mário Frias, aqui é o exemplo do técnico, só para lembrar, Mário Frias é o exemplo do ministro técnico. Quando eu falei de um ministério técnico e não político, é indicação política, Francês, né? Não teve quase nenhum indicado político, então foram ministros promovidos pelo presidente Bolsonaro e, por isso, né, não tem muita corrupção, ou quase nenhuma, né? Até agora, nenhum caso de corrupção. Então, vamos observar isso, né? O presidente Bolsonaro escolheu, tecnicamente, ministros competentes. Gostaria que, tecnicamente, fosse apenas os ministros do Supremo Tribunal. Então, Esse eu gostaria. Ok, eu vou passar que está quietinho lá em Jacareí, né, professor Itamar? O que você avalia disso tudo? Bem, eu primeiro gostaria de frisar que imaginem se o presidente Bolsonaro cancelasse uma viagem marcada há alguns meses a um país que faz parte do grupo principal que o Brasil compõe, que são os BRICS. Eu posso até não achar os BRICS importantes, mas ele existe. Como dizer, não, eu não vou porque o tio Sam falou que eu não devo ir? Ora, todas as vezes que os comunistinhas atacam alguma coisa que o presidente está fazendo, pode apostar que ele está fazendo a coisa certa, né? Então, isso é importante lembrar. Outro detalhe ainda, né? Já que todo mundo falou um monte, deixa eu falar um pouquinho. E olha, eu não vou desconstruir fala de ninguém que estiver falando, pode ficar tranquilo nisso. O Arthur Lira dar entrevista. Para quem conhece um pouquinho do Congresso Nacional, o presidente da Câmara e presidente do Senado, onde ele vai ter um monte de repórter atrás dele procurando para ele falar alguma coisa. Pô, ele vai falar o quê? Olha, eu fui pescar no final de semana? Não, ele vai falar sobre a campanha eleitoral e essas coisas todas, né? E aí o aspecto que eu acho que aí vem uma questão mais interessante, que precisamos lembrar disso, eu até queria deixar isso sem falar, mas já que insistiram no assunto, temos que tocar, que é o fato do presidente Lula, se eleito for, né? Precisamos lembrar que o presidente Lula, se eleito for, para quem acompanha as lives do José Dirceu, vai saber muito bem do que eu estou falando, né? José Dirceu, que é o homem que pensa pelo PT, né? O homem articulador do PT. O Lula não vai precisar mais de 6 meses do Congresso. Tudo isso virá abaixo. Ele já disse, o próprio Lula disse isso, e o Zé Dirceu também. A democracia chinfrinha que nós temos vai acabar.
Ele vai dar ordem para todo mundo, ele vai chamar os pastores e os padres e dizer o que é que eles podem fazer, ele vai chamar os generais e dizer como que eles vão agir. Ou seja, está na pauta aí um totalitário para, se eleito for, tomar posse do Brasil e acabar de vez com a democracia. E nós estamos achando que ele vai ter que negociar com o Congresso. Lula não vai negociar com o Congresso coisíssima nenhuma. Ele vai dar ordem, até porque a metade daquele Congresso está no bolso do PT, tem responsabilidade com isso. Mas o PT foi mais esperto do que todos pudessem imaginar. Okay. O PT comprou quem? Ele comprou o STF, que é o número menor de pessoas para serem compradas. Então, lá ele tem a hegemonia.